Certamente. A notificação de beneficiários para valores milionários é um processo que requer alta atenção aos detalhes, precisão legal e um compromisso com a transparência. Esse procedimento varia dependendo do contexto, como heranças, premiações, seguros ou compensações financeiras de empresas ou governos. Abaixo, explico os aspectos mais relevantes desse processo de maneira abrangente. 1. Identificação do beneficiário. O primeiro passo envolve identificar quem são os beneficiários legítimos. Isso pode incluir famílias ou parentes listados em um testamento ou acordo, indivíduos indicados em contratos, como apólices de seguro ou planos de pensão, empresas ou organizações que sejam beneficiárias de fundos específicos. Esse processo pode necessitar da verificação de identidade e documentos legais, como certidões de nascimento, casamento ou óbito. 2. Legalidade e documentação. Antes de notificar os beneficiários, é essencial garantir que todos os aspectos legais estejam em ordem. Por exemplo, se for uma herança, o documento base geralmente será um testamento reconhecido legalmente. Para ganhos de loteria ou premiações, os regulamentos da organização responsável precisam ser observados. Em casos corporativos, é vital seguir as normas contábeis e fiscais, como impostos sobre ganhos. 3. Método de notificação. O método de notificação é um ponto crucial, pois deve ser seguro, oficial e registrado para fins legais. Os métodos incluem carta registrada, geralmente enviada pelos correios ou empresas de entrega com rastreamento, garantindo que o beneficiário receba uma notificação oficial em sua residência ou sede. Notificação jurídica. Em alguns casos, notificações formais são emitidas por advogados ou tabeliães, especialmente se envolverem disputas ou questões complexas. Comunicação digital segura. Em tempos modernos, e-mails certificados ou plataformas digitais reconhecidas por órgãos legais podem ser utilizadas. Anúncios públicos. Em situações onde os beneficiários não são localizáveis, um anúncio em jornais ou boletins públicos pode ser necessário. 4. Prazo de resposta. Após serem notificados, os beneficiários geralmente têm um prazo para responder. Esse prazo pode variar, como heranças. Normalmente, o prazo é especificado por leis regionais ou estipulado pela fonte da herança. Compensações financeiras. Em contextos empresariais ou governamentais, pode haver janelas limitadas para reivindicar o valor. Essa etapa é relevante para evitar perdas de direitos ou disputas. 5. Detalhes da transação. Após a confirmação por parte dos beneficiários, é importante compartilhar informações detalhadas sobre valor exato e discriminação dos fundos, se aplicável. Procedimentos para transferência, seja por depósito bancário, cheque ou outro método. Deduções aplicáveis, como impostos ou taxas administrativas. Os beneficiários também podem precisar fornecer detalhes bancários ou autorizações adicionais. 6. Segurança e confidencialidade. As comunicações devem preservar a privacidade do beneficiário e seguir normas de proteção de dados, como garantir que informações sensíveis não sejam expostas a terceiros. Utilizar sistemas criptografados para envio de informações digitais. 7. Administração de conflitos. Se houver disputas entre beneficiários ou contestações legais, os profissionais responsáveis devem adotar uma abordagem justa e transparente. Isso pode envolver mediação com a ajuda de especialistas, resolução através de processos judiciais ou arbitragem. Em resumo, a notificação de beneficiários de valores milionários exige um equilíbrio entre eficácia, legalidade e ética. É fundamental seguir procedimentos detalhados e garantir que todas as partes envolvidas sejam tratadas com respeito e igualdade. Esse processo não apenas protege os direitos dos beneficiários, mas também a reputação das entidades responsáveis pela entrega desses valores. Certamente, a comunicação digital segura é um pilar essencial no mundo moderno, especialmente ao lidarmos com informações sensíveis e processos que demandam confiabilidade, como notificações legais, transações financeiras ou entrega de documentos importantes. A utilização de e-mails certificados e plataformas digitais reconhecidas por órgãos legais está se tornando cada vez mais comum, uma vez que alia praticidade e segurança. Vamos explorar os aspectos mais importantes desse tema em detalhe. 1. Definição e importância. Comunicação digital segura refere-se ao uso de tecnologias e metodologias que garantam a integridade, autenticidade e confidencialidade das informações transmitidas digitalmente. O objetivo principal é proteger os dados de interceptações não autorizadas, adulterações ou acessos indevidos. No caso de e-mails certificados ou plataformas reconhecidas,
esses meios são projetados para atender aos requisitos legais e regulatórios que asseguram que o remetente e o destinatário sejam autenticamente identificados. O conteúdo da mensagem permaneça intacto e protegido contra alterações. Haja um registro claro e rastreável da transação ou comunicação. 2. E-mails certificados. Os e-mails certificados são uma ferramenta amplamente utilizada para assegurar a entrega e integridade de comunicações importantes. Eles funcionam da seguinte forma: assinatura digital. Um certificado digital é associado à mensagem, garantindo a autenticidade do remetente. Comprovante de envio e recebimento. O sistema gera notificações que confirmam quando o e-mail foi enviado, recebido e, em alguns casos, até mesmo quando foi aberto. Criptografia de dados. O conteúdo é protegido por criptografia, impedindo que seja interceptado ou lido por terceiros não autorizados. Os e-mails certificados são particularmente úteis em contextos como notificações judiciais ou extrajudiciais, contratos comerciais ou acordos entre empresas, comunicação de resultados de processos seletivos ou concursos. 3. Plataformas digitais reconhecidas. Além dos e-mails certificados, diversas plataformas digitais têm se destacado como ferramentas seguras e confiáveis para a comunicação oficial. Essas plataformas geralmente operam com base em sistemas de registro. Todas as interações realizadas na plataforma são rastreadas, garantindo provas de quem acessou, quando acessou e quais ações foram tomadas. Nível avançado de criptografia. Proteção de ponta a ponta para que as informações compartilhadas sejam acessíveis apenas às partes autorizadas. Acessibilidade e usabilidade. Interfaces intuitivas, que permitem fácil envio, recebimento e armazenamento de documentos e mensagens, com a devida proteção. Um exemplo prático de plataformas reconhecidas é o uso de sistemas como o gov.br no Brasil, que oferece um meio para cidadãos e empresas se comunicarem de forma segura com órgãos governamentais. 4. Aspectos legais. E-mails certificados e plataformas digitais reconhecidas têm respaldo legal, sendo muitas vezes regulamentados por leis específicas, como Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no Brasil, que exige medidas de segurança adequadas para proteger a privacidade dos dados dos cidadãos. Normas internacionais, como o GDPR na União Europeia, que também destacam a importância da segurança em comunicações digitais. Além disso, a utilização desses meios em processos legais ou administrativos garante maior validade jurídica, uma vez que documentos e mensagens podem ser apresentados como prova, com garantia de sua autenticidade. 5. Benefícios. Os benefícios de adotar a comunicação digital segura incluem praticidade. Reduz o tempo e os custos associados a métodos tradicionais, como correio físico ou entrega presencial. Confiabilidade. Diminui os riscos de perda de documentos ou falhas de entrega. Sustentabilidade. Minimiza o uso de papel e recursos físicos. 6. Desafios. Apesar dos benefícios, é importante estar ciente de possíveis desafios, como acessibilidade. Nem todos os usuários têm familiaridade com essas tecnologias. Custo inicial. Configurar sistemas seguros pode exigir investimento em infraestrutura ou treinamentos. Manutenção. Garantir que plataformas e certificações estejam sempre atualizadas. Conclusão. A comunicação digital segura é indispensável em uma era onde a eficiência e a proteção de dados caminham lado a lado. Seja por meio de e-mails certificados ou plataformas digitais reconhecidas, o uso dessas ferramentas promove não apenas segurança, mas também praticidade e confiança em interações críticas. Sua aplicação é ampla e abrange tanto o setor privado quanto o público, garantindo que as informações cheguem ao destino certo, de maneira protegida e com pleno respaldo legal. Caso queira se aprofundar em algum aspecto ou saber mais sobre as tecnologias usadas, posso detalhar ainda mais. A segurança digital tornou-se um dos pilares fundamentais em um mundo cada vez mais conectado, onde as informações transitam constantemente entre dispositivos, redes e plataformas. Para proteger esses dados contra acessos não autorizados, uso indevido e ciberataques, diversas tecnologias foram desenvolvidas e continuam a evoluir. Abaixo, apresento uma explicação abrangente sobre as principais tecnologias utilizadas para garantir a segurança digital. 1. Criptografia. A criptografia é uma das ferramentas mais antigas e essenciais para a segurança digital. Ela transforma informações legíveis em um formato codificado, que só pode ser decifrado por quem possui a chave correta. Existem dois tipos principais. Criptografia simétrica. A mesma chave é usada para criptografar e descriptografar os dados. É rápida, mas menos segura se a chave for comprometida. Criptografia assimétrica.
Utiliza um par de chaves, uma pública e outra privada. É amplamente usada em comunicações seguras, como no protocolo HTTPS. Aplicações: proteção de comunicações online, e-mails, mensagens instantâneas. Proteção de transações bancárias e compras online. 2. Certificados digitais e assinaturas digitais. Certificados digitais são documentos eletrônicos que autenticam a identidade de uma entidade, pessoa, empresa ou site, na internet. Eles garantem que a comunicação está ocorrendo com uma fonte legítima e confiável. As assinaturas digitais funcionam como assinaturas físicas, validando a integridade e autenticidade de documentos ou mensagens. Aplicações: garantia de segurança em sites com HTTPS. Validação de documentos em sistemas governamentais e empresariais. 3. Firewalls. Os firewalls atuam como uma barreira entre uma rede interna e redes externas, como a internet, monitorando e controlando o tráfego de entrada e saída com base em regras predefinidas. Eles podem ser firewalls de hardware, equipamentos físicos que protegem redes inteiras. Firewalls de software, programas instalados em computadores individuais. Aplicações: proteção contra invasões externas. Controle de acesso a redes internas. 4. Sistemas de detecção e prevenção de intrusões, IDS/IPS. Esses sistemas monitoram o tráfego da rede para detectar atividades suspeitas e, em alguns casos, prevenir essas atividades antes que causem danos. IDS, Intrusion Detection Systems, detectam e alertam sobre possíveis ameaças. IPS, Intrusion Prevention Systems, além de detectar, tomam ações para neutralizar a ameaça. Aplicações: proteção contra ataques como invasões e malware. Monitoramento contínuo de redes corporativas. 5. Autenticação de 2 fatores, 2FA. A 2FA adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que os usuários forneçam 2 formas de identificação antes de acessar um sistema ou serviço. Geralmente, combina algo que o usuário sabe, senha. Algo que o usuário possui, código enviado ao celular ou token físico. Aplicações: acesso a contas de e-mail e redes sociais. Segurança em sistemas bancários e financeiros. 6. Proteção endpoint. Os endpoints, dispositivos conectados a uma rede, como computadores e smartphones, são frequentemente alvos de ataques. Soluções de proteção endpoint incluem antivírus, anti-malware e ferramentas de monitoramento comportamental para identificar e bloquear ameaças. Aplicações: defesa contra ransomware, spyware e vírus. Proteção de dispositivos móveis em ambientes corporativos. 7. Protocolo HTTPS e TLS. O protocolo HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, é uma versão segura do HTTP, usada para acessar sites na internet. Ele utiliza o protocolo TLS, Transport Layer Security, para criptografar as informações trocadas entre o navegador do usuário e o servidor. Aplicações: garantia de segurança em sites de e-commerce. Proteção de dados transmitidos em aplicativos web. 8. Blockchain. A tecnologia blockchain é uma solução inovadora que oferece segurança, transparência e imutabilidade. Ela armazena dados em blocos interligados e distribuídos em uma rede descentralizada. Aplicações: criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. Rastreabilidade de transações e contratos inteligentes. 9. Sistemas de backup e recuperação. Manter backups seguros é fundamental para proteger dados contra perda ou roubo. Sistemas avançados utilizam armazenamento em nuvem com criptografia e permitem a recuperação de informações em caso de ataques cibernéticos ou falhas técnicas. Aplicações: proteção contra ransomware. Garantia de continuidade de negócios após desastres. 10. Inteligência artificial e machine learning, mililitro. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão sendo cada vez mais utilizados para melhorar a segurança digital, com capacidades como identificação de padrões de comportamento suspeitos, detecção proativa de ameaças desconhecidas, zero-day attacks. Aplicações: prevenção automatizada de ataques cibernéticos, fortalecimento de sistemas de autenticação baseados em biometria. 11. Redes privadas virtuais, VPNs. As VPNs criam uma conexão segura entre o dispositivo do usuário e a internet, ocultando o endereço IP e criptografando os dados transmitidos. Isso protege a privacidade e dificulta a interceptação de informações. Aplicações:
Acesso remoto seguro a redes corporativas. Proteção de dados em redes Wi-Fi públicas. 12 normas e padrões de segurança. Além das tecnologias, aderir a normas internacionais, como ISO IEC 27001, e legislações locais, como a LGPD no Brasil, ajuda a estabelecer práticas consistentes e seguras em organizações. Conclusão: as tecnologias usadas para garantir a segurança digital são extremamente variadas e continuam a evoluir para acompanhar as crescentes ameaças no ambiente cibernético. Desde soluções tradicionais, como firewalls e criptografia, até inovações recentes, como blockchain e inteligência artificial, cada ferramenta desempenha um papel crucial na proteção de dados e sistemas. A combinação dessas tecnologias, juntamente com a conscientização do usuário, é a chave para criar um ambiente digital seguro. As tendências atuais em segurança digital refletem a evolução constante das ameaças cibernéticas e a necessidade de soluções inovadoras para proteger dados e sistemas. Com o avanço da tecnologia, novos desafios e oportunidades surgem, moldando o futuro da cibersegurança. Aqui está uma análise detalhada das principais tendências. 1. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão revolucionando a segurança digital. Essas tecnologias permitem detecção de ameaças em tempo real, análise de padrões de comportamento para identificar atividades suspeitas, automação de respostas, redução do tempo de reação a incidentes cibernéticos, personalização de ataques. Infelizmente, os cibercriminosos também utilizam inteligência artificial para criar ataques mais sofisticados, como phishing hiperrealista. 2. Segurança em dispositivos IoT. Com a expansão da Internet das Coisas, IoT, a superfície de ataque aumenta significativamente. Dispositivos como câmeras, sensores e equipamentos industriais são vulneráveis a invasões. As tendências incluem criação de padrões de segurança específicos para IoT, monitoramento contínuo de dispositivos conectados. 3. Proteção de dados em nuvem. O uso de armazenamento em nuvem continua crescendo, exigindo soluções robustas para proteger dados sensíveis. As tendências incluem criptografia avançada para dados em trânsito e em repouso, soluções híbridas que combinam nuvem pública e privada. 4. Cibersegurança como serviço, KS. Empresas estão terceirizando suas necessidades de segurança para provedores especializados. Isso inclui monitoramento 24/7 de redes e sistemas. Resposta a incidentes gerenciada por especialistas. 5. Segurança em redes 5G. A implementação do 5G traz desafios e oportunidades. As tendências incluem proteção contra ataques direcionados a redes de alta velocidade, segurança integrada em dispositivos conectados ao 5G. 6. Automação e orquestração de segurança. Ferramentas automatizadas estão sendo usadas para gerenciar e responder a ameaças. Isso inclui automação de tarefas repetitivas, como análise de logs, orquestração de respostas para coordenar ações entre diferentes sistemas. 7. Privacidade e conformidade. Com leis como a LGPD no Brasil e o GDPR na Europa, as empresas estão investindo em soluções para garantir conformidade legal, proteção de dados pessoais como prioridade estratégica. 8. Blockchain na segurança digital. A tecnologia blockchain está sendo usada para garantir a integridade de transações, proteger dados contra adulterações. 9. Educação e conscientização. A conscientização dos usuários é essencial para reduzir riscos. As tendências incluem treinamentos regulares para funcionários, campanhas educativas sobre práticas seguras. 10. Cibersegurança proativa. A abordagem proativa envolve simulações de ataques para testar defesas, análise preditiva para antecipar ameaças. Essas tendências mostram como a segurança digital está se adaptando a um cenário em constante mudança. A combinação de tecnologia avançada, conformidade legal e conscientização do usuário é fundamental para enfrentar os desafios do futuro. A liquidez de altos valores por bancos brasileiros é um tema de grande relevância no sistema financeiro, pois envolve a capacidade das instituições de gerenciar recursos de forma eficiente, garantindo a segurança dos depósitos e a estabilidade do mercado. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre o conceito, os desafios e as práticas relacionadas à liquidez de altos valores no Brasil. 1. O conceito de liquidez. Liquidez, no contexto bancário,
refere-se à capacidade de uma instituição financeira de honrar suas obrigações de curto prazo, como saques de clientes e pagamentos a fornecedores, sem comprometer sua saúde financeira. Para altos valores, essa capacidade é ainda mais crítica, pois envolve grandes somas de dinheiro que podem impactar significativamente o balanço do banco. Os bancos brasileiros são obrigados a manter um nível mínimo de liquidez, conforme regulamentações do Banco Central do Brasil, Bacen. Isso inclui liquidez de curto prazo, LCR, indicador que mede a capacidade do banco de lidar com saídas de caixa em um período de 30 dias. Liquidez de longo prazo, NSFR, indicador que avalia a estabilidade dos recursos financeiros em um horizonte de um ano. 2. Regulamentações e padrões. O Brasil adota padrões internacionais de liquidez, como os definidos pelo Comitê de Basileia. Esses padrões foram implementados para evitar crises financeiras, como a de 2008, que expuseram falhas na gestão de liquidez global. No Brasil, as regulamentações incluem: Resolução número 4616/2017, estabelece os critérios para o cálculo do NSFR. Circular número 3869/2017, define a metodologia para o cálculo do LCR. Essas normas garantem que os bancos mantenham ativos líquidos suficientes para enfrentar cenários de estresse financeiro. 3. Gestão de liquidez em altos valores. Os bancos brasileiros utilizam diversas estratégias para gerenciar a liquidez de altos valores, como diversificação de ativos, investimento em títulos públicos, que são altamente líquidos e seguros, captação de recursos, emissão de certificados de depósito bancário, CDBS, e letras de crédito imobiliário, LCIs, que atraem investidores e aumentam a base de recursos. Linhas de crédito emergenciais, acesso a recursos do Banco Central em situações de crise. Além disso, os bancos monitoram constantemente o fluxo de caixa e utilizam ferramentas de análise preditiva para antecipar demandas de liquidez. 4. Desafios enfrentados. A gestão de liquidez de altos valores apresenta desafios significativos, como volatilidade econômica. Oscilações na economia podem afetar a confiança dos investidores e a disponibilidade de recursos. Taxas de juros. A queda nas taxas de juros reduz o retorno sobre ativos líquidos, pressionando as margens de lucro dos bancos. Concentração de depósitos. Grandes depósitos de poucos clientes podem representar um risco, caso esses clientes decidam retirar seus fundos simultaneamente. 5. Impactos no sistema financeiro. A liquidez de altos valores tem um impacto direto na estabilidade do sistema financeiro. Bancos com alta liquidez são mais resilientes a crises e transmitem confiança ao mercado. Por outro lado, a falta de liquidez pode levar a problemas como insolvência, incapacidade de cumprir obrigações financeiras. Efeitos sistêmicos. Crises em um banco podem se espalhar para outras instituições, afetando todo o sistema. 6. Tendências e inovações. Nos últimos anos, os bancos brasileiros têm adotado inovações para melhorar a gestão de liquidez, como tecnologia blockchain, uso de registros descentralizados para aumentar a transparência e a eficiência nas transações. Inteligência artificial, ferramentas de análise preditiva para identificar riscos e oportunidades. Plataformas digitais, facilitação de captação de recursos por meio de fintechs e outras soluções tecnológicas. Conclusão: a liquidez de altos valores é um aspecto crucial para a saúde financeira dos bancos brasileiros e para a estabilidade do sistema econômico como um todo. A combinação de regulamentações rigorosas, estratégias de gestão eficazes e inovações tecnológicas tem permitido que os bancos enfrentem os desafios e mantenham a confiança do mercado. As normativas bancárias de recebimento são um conjunto de regras e diretrizes que regulam como os bancos devem proceder para receber e processar pagamentos, depósitos e outras transações financeiras. Essas normativas são fundamentais para garantir a segurança, a transparência e a eficiência do sistema financeiro, além de proteger os direitos dos clientes e das instituições envolvidas. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre o tema. Objetivo das normativas bancárias. As normativas bancárias de recebimento têm como principais objetivos: padronização, estabelecer procedimentos uniformes para todas as instituições financeiras. Segurança, garantir que as transações sejam realizadas de forma segura, protegendo contra fraudes e erros. Transparência, assegurar que os clientes tenham acesso a informações claras sobre os processos e custos envolvidos. Conformidade legal, cumprir as exigências legais e regulatórias estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, Bacen, e outras autoridades competentes. 2 principais normativas no Brasil. No Brasil, o Banco Central é o órgão responsável por emitir e supervisionar as normativas bancárias.
Algumas das principais regulamentações incluem: Resolução número 4282/2013, define os critérios para abertura e movimentação de contas bancárias. Circular número 3952/2019, estabelece regras para compensação de cheques e outros documentos de pagamento. Resolução número 4639/2018, regula os procedimentos para pagamentos eletrônicos, incluindo transferências via TED e PIX. Essas normativas são atualizadas regularmente para acompanhar as mudanças no mercado financeiro e as inovações tecnológicas. 3. Processos de recebimento. Os bancos devem seguir procedimentos específicos para o recebimento de valores, que incluem identificação do cliente, verificação da identidade do cliente por meio de documentos oficiais, como RG e CPF, registro da transação, documentação detalhada da operação, incluindo data, valor e forma de pagamento, confirmação de autenticidade, garantia de que os fundos são legítimos e não estão associados a atividades ilícitas. 4. Tecnologias envolvidas. As normativas bancárias de recebimento também abrangem o uso de tecnologias para facilitar e proteger as transações. Entre elas, sistemas de pagamento eletrônico, plataformas como PIX e TED, que permitem transferências rápidas e seguras. Blockchain, utilizado para aumentar a transparência e a segurança em transações financeiras. Criptografia, protege os dados dos clientes e das transações contra acessos não autorizados. 5. Direitos dos clientes. As normativas garantem que os clientes tenham direitos específicos, como acesso à informação. Os bancos devem fornecer informações claras sobre taxas, prazos e condições das transações. Proteção de dados. As instituições devem seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para proteger a privacidade dos clientes. Resolução de conflitos. Procedimentos para contestar transações ou resolver problemas relacionados ao recebimento de valores. 6. Desafios e tendências. Apesar dos avanços, os bancos enfrentam desafios na implementação das normativas, como adaptação tecnológica, necessidade de atualizar sistemas para atender às novas regulamentações. Educação financeira, garantir que os clientes compreendam seus direitos e responsabilidades. Prevenção de fraudes, combater práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro e phishing. As tendências incluem o uso crescente de inteligência artificial para monitorar transações e identificar atividades suspeitas, além da expansão de sistemas de pagamento instantâneo. Conclusão: as normativas bancárias de recebimento desempenham um papel crucial na manutenção da integridade e eficiência do sistema financeiro brasileiro. Elas garantem que as transações sejam realizadas de forma segura, transparente e em conformidade com a legislação vigente. Com a evolução tecnológica e as mudanças no mercado, essas normativas continuarão a se adaptar para atender às necessidades de clientes e instituições financeiras. A liquidez de altos valores desempenha um papel central na estabilidade do sistema financeiro. Este conceito vai além da capacidade de uma instituição financeira de cumprir suas obrigações imediatas. Trata-se de como recursos substanciais são administrados para prevenir crises sistêmicas, proteger a confiança dos investidores e assegurar o bom funcionamento do mercado. Vou explorar este tema em profundidade, considerando sua relevância e os desafios associados. 1. Definição de liquidez no contexto financeiro. No sistema financeiro, liquidez representa a habilidade de um banco ou outra instituição de converter ativos em dinheiro para atender às demandas de curto prazo, como saques de clientes, transferências e pagamentos. Para altos valores, a liquidez se torna ainda mais crítica, pois envolve somas significativas que têm o potencial de impactar não apenas a instituição, mas também o sistema econômico mais amplo. 2. Importância da liquidez de altos valores. A liquidez de altos valores é essencial para o funcionamento estável do sistema financeiro por diversas razões. Confiança no sistema. Bancos que conseguem manejar grandes volumes de liquidez transmitem segurança aos depositantes e investidores, evitando pânico financeiro. Prevenção de crises. A falta de liquidez pode levar à insolvência de instituições financeiras, desencadeando efeitos negativos em cadeia em outras partes do sistema. Capacidade de resposta. Instituições com alta liquidez são capazes de reagir rapidamente a demandas inesperadas, como grandes saques ou flutuações no mercado. 3. Impacto sistêmico da liquidez. A liquidez de altos valores impacta diretamente a estabilidade do sistema financeiro, pois influencia fluxo econômico. Bancos com liquidez adequada garantem que o dinheiro flua sem interrupções, mantendo o mercado ativo. Crises de confiança. Se uma instituição grande enfrenta problemas de liquidez, pode gerar desconfiança entre investidores e clientes, resultando em corridas bancárias e desestabilizando o sistema. Regulação do mercado.
Liquidez insuficiente pode forçar intervenções governamentais, como programas de resgate ou políticas monetárias de emergência. 4. Regulamentações para garantir liquidez. No Brasil, o Banco Central impõe normas rigorosas para assegurar que as instituições financeiras mantenham níveis adequados de liquidez. Entre elas estão indicadores de liquidez de curto prazo, LCR. Este parâmetro garante que os bancos possuam ativos líquidos suficientes para lidar com saídas de caixa em períodos de 30 dias. Indicadores de liquidez de longo prazo, NSFR. Mede a capacidade de um banco de manter uma estrutura sustentável de recursos em um horizonte de um ano. Essas regulamentações visam reduzir o risco de crises sistêmicas e proteger os clientes e o mercado em geral. 5. Gestão de liquidez pelas instituições. Os bancos e instituições financeiras adotam estratégias específicas para gerenciar altos volumes de liquidez. Diversificação de ativos, investir em títulos governamentais e outros ativos líquidos para facilitar o acesso ao capital em momentos de necessidade. Captação de recursos, emissão de instrumentos financeiros, como certificados de depósito bancário, CDBS, para aumentar a base de ativos líquidos. Monitoramento contínuo, uso de tecnologia avançada para prever fluxos de caixa e demandas inesperadas. 6. Desafios associados à liquidez. Gerenciar liquidez de altos valores não é isento de desafios. Volatilidade do mercado, oscilações econômicas e mudanças nas taxas de juros podem afetar a liquidez. Concentração de recursos. Grandes depósitos de poucos clientes representam risco, caso sejam retirados simultaneamente. Riscos globais. Eventos internacionais, como crises financeiras, podem impactar a disponibilidade de recursos locais. 7. Interconexão no sistema financeiro. A liquidez de altos valores reforça a interconexão do sistema financeiro. Bancos altamente líquidos podem agir como estabilizadores, fornecendo crédito e apoio em períodos de turbulência. No entanto, um desequilíbrio em uma única instituição pode criar efeitos dominó, expondo vulnerabilidades sistêmicas. Conclusão: a liquidez de altos valores é, sem dúvida, uma peça-chave na engrenagem do sistema financeiro. Sua gestão cuidadosa e o cumprimento de regulamentos são cruciais para evitar crises e manter a confiança no mercado. Ao equilibrar a disponibilidade de recursos com os riscos inerentes, bancos brasileiros e globais ajudam a sustentar a estabilidade econômica e promover o crescimento. Eles podem responder rapidamente às demandas de crédito, gerenciar saques e apoiar outras entidades financeiras em momentos de necessidade. Além disso, a liquidez facilita as operações interbancárias, como empréstimos de curto prazo entre instituições, essenciais para a estabilidade financeira. Por outro lado, uma falta de liquidez pode desencadear crises que se propagam por todo o sistema, expondo vulnerabilidades estruturais. Essa interdependência demonstra que a liquidez de altos valores é uma engrenagem crucial para assegurar confiança, estabilidade e resiliência no mercado financeiro como um todo. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham se alegrado com o conteúdo. Ótimas notícias sobre pagamentos e normativas bancárias. Sou gestor diretor Eduardo Belmont. A todos.